Gostaria de trabalhar comigo ou na minha equipe? Ou fazer uma parceria comigo? Gostaria de fazer parceria com outros profissionais de renome? O assunto do podcast de hoje é parcerias. Você está no PSF Cast, o podcast da Psicologia Sem Fronteiras. Psicologia, marketing, empreendedorismo e inovação. Sejam todos muito bem-vindos nesse nosso podcast. Desde já eu quero agradecer todos os comentários, todos os elogios aos nossos 4 primeiros episódios. Este é o nosso 5º episódio e nós falaremos hoje sobre parcerias. Pessoal, vou começar direto ao assunto. Às vezes a gente admira algum profissional, às vezes a gente conhece alguma pessoa e pensa: queria fazer uma parceria com essa pessoa, queria fazer uma live com ela, queria fazer um projeto com essa pessoa, quem sabe convidá-la para participar, escrever um livro, ou escrever o prefácio de um livro meu, e geralmente a gente não sabe como chegar até essas pessoas. E o que eu vejo é que a grande maioria das vezes a gente chega da pior forma possível, a gente chega se oferecendo. O que eu quero trazer aqui para vocês é que existem várias formas de nós chegarmos até as pessoas que a gente quer um dia fazer parceria, e na minha opinião, a melhor forma, a primeira para a gente pensar é agregar valor. É você agregar valor para essas pessoas. E aí, eu vou dar aqui alguns exemplos. Como vocês sabem, nesses podcasts eu estou contando a minha história. Eu comecei desde lá da minha formação, estou passando ano a ano. E por que eu estou contando essa história toda? Porque aí eu consigo lembrar das coisas que eu fui fazendo para crescer na psicologia. Desde as coisas que deram errado, as que deram mais ou menos certo, se é que existe mais ou menos certo, e as que deram muito certo. E fazer parcerias foi fundamental, conhecer algumas pessoas. E aí, quero dar um exemplo de um especialista em marketing digital chamado Fábio Felipe. Ele é lá do Rio de Janeiro. Abraço, Fábio Felipe. Se você estiver assistindo ou ouvindo e conhece o Fábio, manda para ele esse episódio. Gente, vamos lá agora para 2014. Eu vou dar um pulo um pouco na história, mas é um exemplo muito marcante. Em 2014, eu estava começando na internet. O Fábio Felipe também estava começando na internet. E a bola da vez, o assunto do momento eram blogs. Você criar um blog bem estruturado provavelmente permitiria ter um bom sucesso na internet. E o Fábio Felipe falava muito sobre blogs. Eu tinha começado o meu curso Marketing para Psicólogos. Blog é um assunto que eu não dominava. E aí eu fiz uma parceria com o Fábio. Fábio, você não gostaria de falar de blog para os meus alunos? Para mim seria bom, porque é um conhecimento que eu não tenho, meus alunos teriam. E para você eu imagino que também seria bom, mais pessoas te conheceriam. E gente, não deu outra. Hoje o Fábio, quem conhece ele vai ver um grande nome no marketing digital, especialista ali em auxiliar, especialmente mulheres que empreendem empreendem na internet, não na psicologia, no geral. E aí o que aconteceu? Várias das minhas alunas começaram a ter consultoria com o Fábio. Ele começou a ter clientes que saíram dali. E ele foi crescendo muito. Antes disso, ele chegou a fazer consultorias gratuitas para algumas das minhas alunas. Essa é uma história que eu acho muito interessante, é uma história real que aconteceu conosco, tá? Mas, voltando lá para 2012, uma das coisas que eu contei é que eu estava fazendo muitas palestras em escolas. E eu fazia essas palestras gratuitamente. Aliás, já fica aqui o convite. No próximo episódio, no episódio 6, eu vou falar qual o limite do gratuito e do pago. Devo fazer algumas coisas gratuitas? Tem gente que fala, não faça palestras gratuitas. Outras pessoas que falam, faça palestras gratuitas. Eu falarei sobre isso no próximo episódio. Já fica aí o gancho pro episódio. E eu fazia essas palestras nas escolas, como eu contei para vocês. E conforme eu fui ensinando psicólogos a empreenderem, existia um grande número de colegas de profissão que queriam levar projetos para as escolas. Pessoal, nós psicólogos temos um conhecimento incrível do ser humano. Quanto que nós podemos agregar para as escolas? Imagina um projeto bem executado por um psicólogo, por uma psicóloga, junto com a equipe da escola, só que aí tem um grande problema.
Muitos dos meus alunos, o que eles faziam? Eles escreviam um belo de um e-mail, mandavam para a escola e ficavam esperando resposta. Pode até dar certo. Eu tenho algumas amigas na educação, algumas professoras, algumas especialistas. Eu lembro que algumas delas falaram para mim assim, Bruno, geralmente nós lá da escola não gostamos quando aparece um psicólogo com um projeto embaixo do braço e ele quer jogar aquele projeto pra gente. Bruno, ele nem conhece a escola, ele nem conhece a estrutura, a história da escola. Olha que feedback interessante, pessoal. Essas colegas falaram para mim isso nesses últimos anos. Mas lá atrás, há muitos anos, eu já recomendava o seguinte. Você quer fazer uma parceria com a escola? Antes de escrever um projeto e mandar por e-mail, vá até a escola. Vá até a escola ali presencialmente. Escola é formada por pessoas. E aí alguém pode pensar, Bruno, mas como eu vou chegar na escola? Seguinte, se você tiver um filho, deve ter um momento de reunião de pais. Você deve conhecer uma professora, você deve conhecer um coordenador, um diretor. Você não tem filhos? Você deve ter uma sobrinha, uma amiga que tem um filho. Gente, você conhece alguém que é mãe. Visita a escola, pede para ir junto, pede para ser apresentado a uma professora, a um coordenador. Chegue até a pessoa. Escolas são formadas por pessoas. A mesma coisa que empresas. Empresas são formadas por pessoas. Então, qual que era a minha sugestão? E eu tive pessoas que seguiram. Se ofereça para ir até a escola, toma um café com uma professora, com uma coordenadora, tente entender qual é a dinâmica da escola, tente entender se existe alguma demanda, sempre existe, se existe algum problema, e aí você vai parar e pensar como que eu, psicólogo, psicóloga, posso auxiliar essa escola com os conhecimentos que eu tenho. Na prática, deixa eu dar um exemplo. Imagina que você vai tomar um café com essa professora, com a coordenadora, conhece a escola, se disponibiliza e aí você pega e descobre que existe uma dificuldade de comunicação entre os professores e os pais. Um exemplo que eu pensei aqui agora. Imagina que você para e pensa, como que eu posso auxiliar nessa dinâmica? Como que eu posso auxiliar os professores a melhorar essa comunicação? O que dá pra gente criar um vínculo para unir os dois? Talvez um evento, uma reunião, um novo meio de comunicação entre pais e professores. Você, com seu conhecimento, apresentar-lhe um projeto que aí sim vai resolver um problema da escola, não um problema que você achou. E eu tenho certeza que muitos colegas de profissão têm muito conhecimento que ajudariam na escola. Só que às vezes é o jeito que a gente vai levar essa questão. Eu lembro, eu cheguei a trabalhar em escola como professor. Isso em 2014, 2015, escola de ensino fundamental e médio. Antes, como eu falei para vocês, eu fiz muitas palestras. Só que aí chegou em 2013, eu quis dar aulas em escola. E eu comecei a entrar em contato, gente, com várias e várias escolas. Na minha formação de psicólogo, eu tenho bacharel e licenciatura. Só que qual é a escola que tem psicologia para o ensino fundamental ou ensino médio? Existem, viu? Existem, raras. E eu tentei. E eu lembro que eu bati na porta de várias escolas. Eu contei umas 30. E aí, eu abro para fazer aqui um comentário. Como vocês sabem, nesse podcast, eu tento falar para 3 níveis de profissionais diferentes. Para os que estão começando, para os que já estão atuando e querem melhorar, e para os que já estão muito bem e querem voar. E qual que é o feedback que eu quero dar? Às vezes, pessoas chegam para mim e falam assim, detalhe para voz, Bruno, eu fui em 3 escolas, as 3 não quiseram meu projeto, vou desistir. A pessoa foi em 3 escolas. A pessoa foi em 3 escolas e já vai desistir. Não foram 30, não foram 300. Qual que é o nosso limiar para desistir? É tão simples assim? Você acredita tanto no seu projeto que já vai desistir? Bruno, eu fiz um workshop e ninguém comprou. Você tentou quantas vezes? Por quantos meses? Por quantos anos? Buscou especialização, mentoria, ajuda? Não, faz de novo, faz de novo. A história dos grandes empreendedores geralmente tem fracassos no meio. E aí eu lembro, gente, que eu fui em umas 30 escolas, mais ou menos. E nenhuma delas teve interesse. E algumas que tiveram interesse não tinham verba.
Lembro de uma escola em Carapicuíba, a querida diretora Débora, ela chegou a falar para mim, Bruno, adoraria ter você como professor das minhas crianças, mas hoje não cabe. E aí, gente, eu consegui uma reunião numa escola que estava a 30 quilômetros da minha casa. Era bastante para mim na época. E, enfim, era por umas regiões bem difíceis de chegar. E eu fui de chegar da minha casa até lá. E eu lembro que eu fiz uma reunião com as coordenadoras maravilhosas e elas gostaram do projeto. E aí, detalhe, às vezes a gente quer fazer algo muito difícil e quer fazer PowerPoint, quer fazer um projeto com 20, 30 folhas. Nada contra isso, eu acho o máximo. Só que eu confesso para vocês que quando elas aceitaram a reunião, era mais ou menos assim, Bruno, vem amanhã. E o que eu fiz? Eu levei uma folha de papel. Eu anotei ali as minhas propostas. Olha, a minha ideia é trabalhar com as crianças de tal idade esses temas, família, virtudes, gratidão, com o pessoal do terceiro ano do ensino médio, profissão, escolha, enfim, essas questões de carreira. E elas gostaram muito do meu projeto, era uma folha de sulfite. Gostaram da proposta, da ideia. E elas me convidaram para dar uma palestra para os professores. Aí, olha, eu nem lembro agora se foi gratuito ou se foi paga, viu? Nem lembro, interessante. Mas eu aceitei. E eu lembro que foi um ótimo, porque os professores me conheceram ali no primeiro momento como o psicólogo Bruno. E depois eu fui contratado e comecei a dar aulas nessa escola. Eu dei aulas por 2 anos. Então, seguindo o que eu estou tentando passar aqui nesse podcast, você quer fazer parceria com alguém que na sua opinião é relevante, ou com alguma escola, empresa, ONG, instituição, tenta agregar valor para esse local. Gente, tenta entender a história dessa pessoa, dessa empresa, desse local. Isso é fantástico, isso é importantíssimo. Eu lembro de uma vez que eu fui fazer uma entrevista com um empresário relevante, chamado Gustavo Caetano. E eu lembro que eu estudei tudo o que eu podia sobre o Gustavo Caetano. A gente conversou por uns 10 minutos. A gente nunca sabe quanto tempo vai durar. E eu lembro que eu assisti um documentário de 6 horas sobre o Gustavo Caetano. E quer ver uma coisa que eu achava muito estranho? Não me irritava, mas eu pensava assim, gente, essa pessoa é muito amadora. Às vezes alguém mandava mensagens para mim no Facebook. Isso lá nessa época, 2014, 15, 16, quando eu fui crescendo muito no Facebook. A pessoa mandava mensagem para mim, o meu Facebook chamava Marketing para Psicólogos, ainda chama. E a pessoa falava assim, oi, eu queria fazer uma parceria com você, eu gostei muito aqui, eu vi que você tem uma audiência grande, a gente não podia fazer parceria? E aí eu respondia a pessoa e quando eu percebia, ela não sabia nem meu nome. Ela via minha página, Marketing para Psicólogos, ela não sabia nem o que eu fazia. E às vezes eu perguntava de propósito, você já viu o tal vídeo meu? A pessoa, não, eu cheguei aqui agora. E eu pensava, que pessoa amadora. A pessoa nem me conhece. Ela não teve, não que ninguém é obrigado a me conhecer, mas ela não teve nem o trabalho de tentar saber o meu nome. Gente, isso chega a ser ridículo. Você quer fazer parceria com alguém, aprenda sobre a pessoa, entenda sobre a pessoa e, quem sabe, surpreenda a pessoa. O que essa pessoa gosta? Que lugares que ela vai? O que eu posso agregar? Eu vou dar outro exemplo, tá, gente? Eu sou um dos organizadores de um evento de psicologia muito conhecido no Brasil chamado Psicologia Sem Fronteiras. É o maior evento de psicologia do Brasil, focado em empreendedorismo, marketing, inovação. E sempre que a gente começa a divulgar o evento, eu recebo muitos e-mails. Bruno, quero me oferecer para fazer uma palestra no seu evento. Eu sou fulano de tal, fulana de tal, meu currículo é esse, tem palestras maravilhosas. E ok, bacana a pessoa tá ali querendo se oferecer. Mas, gente, como que eu vou chamar alguém que eu não conheço para um evento desse tamanho? E aí, geralmente, eu dou uma oportunidade para a pessoa. Teve vezes que eu falei assim, fulana, que legal, prazer te conhecer. Eu vi o seu currículo, realmente, currículo maravilhoso. Vou adorar te conhecer pessoalmente. Faz o seguinte, venha participar do evento, vai ser no dia tal aqui, e a gente se conhece, quem sabe no outro você pode trabalhar. Daí a pessoa, Bruno, não, é porque eu tenho compromisso, mas ela não ia vir da palestra no evento? Que compromisso que é esse que ela tem? E não vinham. Gente, se eu tenho um sonho de dar palestra nesse evento, não sei se alguém tem esse sonho, mas só para dar um exemplo,
eu iria no evento, a primeira coisa que eu faria seria ir no evento. Outra pessoa que eu tive muita vontade de conhecer pessoalmente para aprender, principalmente quando eu estava aprendendo sobre empreendedorismo, foi o Flávio Augusto da Silva, o fundador da WhatsApp, as redes sociais dele, Geração de Valor, e eu ficava pensando como que eu posso chegar até o Flávio Augusto. É uma pessoa que eu admirava pelos livros dele, inclusive Geração de Valor. Eu estava aprendendo sobre empreendedorismo, e aí, gente, eu não medi esforços. Primeira coisa, eu assinei uma plataforma dele, de empreendedorismo, aprendi muito na plataforma. Quando tinha palestra ou algum evento presencial, eu ia até esse evento. E teve um momento que teve um concurso ali interno entre os empreendedores e as 10 primeiras pessoas que ganhassem aquele concurso teriam um jantar com o Flávio Augusto. E eu lembro que eu fui o campeão desse jantar. E eu não queria simplesmente estar entre as 10 pessoas, esse sou eu queria ser o campeão. Tem até um amigo meu, Lucas Sormani, abraço Lucas, que ele também esteve no jantar e ele comenta comigo, Bruno, olha que legal a diferença do mindset. Na época, o Lucas é um grande empreendedor. Ele falou assim, na minha cabeça eu só queria estar entre os 10. Na minha cabeça é isso. E você já queria ser o primeiro? Sim, eu queria ser o primeiro. E para mim foi importante na época, sentei do lado dele no jantar, conversei, e aí eu tive outras mentorias com o Flávio ao longo de 1 ano e meio. Lembro, inclusive, no último encontro, ele pedindo conselhos para mim, não só para mim, para o grupo. O que você acha, Bruno? O que você acha? A Mabel estava nesse último encontro. E, de novo, para mim era um sonho. Ele é um bilionário. Como que eu chego perto desse bilionário? Como que eu consigo aprender com esse homem? E, de fato, ali na mentoria, às vezes eu fazia 1, 2 perguntas para ele e a resposta dele era algo assim que eu nunca imaginaria sozinho. Então, busque estar perto de pessoas que te inspirem. E depois disso, eu encontrei várias pessoas. Busque, ótimo corte, hein? Busque estar perto de pessoas que te inspiram, seja no campo profissional, seja no campo espiritual, seja no dia a dia, faz toda a diferença. Modele essas pessoas, tente se comunicar, consuma sim os cursos, os produtos, vá nos eventos, leia os livros dessas pessoas, absorva. O que fizer sentido você abraça, você busca colocar no seu dia a dia, o que não fizer sentido você deixa de lado. Isso é fundamental. Eu fiz isso ao longo da minha vida e tento fazer sempre. Por exemplo, no campo da ciência, Alexander Moreira Almeida, na minha opinião, um dos mais incríveis psiquiatras do mundo, e é um brasileiro. Eu lembro do Dr. Alexander me auxiliando no meu TCC, lá em 2008, 2009, através do e-mail, pedindo dicas para ele. Podemos pensar no lado espiritual, quantas pessoas incríveis, no lado do empreendedorismo, quem hoje na psicologia está ensinando, quem que é bem sucedido, se aproxime dessas pessoas, é fundamental, tá bom? E aí, uma coisa interessante, hoje na minha equipe, basicamente a grande maioria são pessoas que já fizeram os meus cursos e estão na minha equipe hoje. Como assim, Bruno? Isso foi uma coisa curiosa. Claro, tirando os especialistas, em áreas diferentes, pessoas da minha equipe que eu contratei, normalmente eram alunas do curso, que elas agregavam tanto, mas tanto valor, que naturalmente, e aí tem pessoas que já fizeram parte da equipe e não fazem mais, poderia citar aqui vários nomes, mas por exemplo, posso citar a Cláudia Pedroso, ela é a psicóloga que esteve desde as minhas primeiras turmas. Gente, ela respondia aos alunos, ela me ajudava com lembretes de aula, ela fazia tudo voluntariamente. E aí, como que eu não ia chamá-la para minha equipe? E aí eu passei a pagar para fazer o que ela já fazia de graça. Camila Rabuski, a Leia Faustino, a Karina de Paula, a Gabriela Tavares, e assim, vou esquecer nome, várias e várias alunas incríveis, Edley Passos, pessoas que vieram fazer parte depois da equipe, mas antes agregaram valor para mim. Então, fica a sugestão, agregue valor para essa pessoa, para essa empresa, conheça, veja como você pode auxiliá-la. Sim, geralmente a gente só quer pegar. Como eu posso ajudar essa pessoa? Quer ver? Uma dica simples. Ao invés de você pedir para uma pessoa que tem muita audiência nas redes sociais, ei, me divulga, faz um stories falando de mim, vai lá você, comenta todos os posts da pessoa, se faça visível. Fazer um teste. Quem estiver ouvindo essa mensagem, se você achar que faz sentido, entra no meu Instagram, Marketing para Psicólogos,
e vai curtindo todos os últimos posts. No mínimo vai chamar a atenção minha, da minha equipe, que a gente vai olhar, olha só, essa psicóloga curtiu vários posts. Se quiser, manda uma mensagem, nós vamos responder. Aliás, nós temos materiais novos, gratuitos, para compartilhar com vocês. Quem quiser, manda mensagem lá no Instagram, Marketing para Psicólogos. Bruno, quero os novos conteúdos, a gente manda para vocês. Na descrição desse link aqui, tem também um link para você se cadastrar, receber textos, vídeos, áudios. Se encaminhando para o final aqui desse nosso episódio 5, quero agradecer vocês pela participação. Quero recomendar que sim, deem aulas em escola, deem palestras em escolas, deem palestras em empresas, levem a psicologia para todos os locais que vocês puderem. Ao longo desses anos, nas minhas turmas de curso Marketing para Psicólogos, eu tive várias alunas que fizeram projetos belíssimos em escolas. Eu acredito que é possível fazer uma parceria incrível entre professores e psicólogos, juntando esses saberes, assim como entre psicólogos, médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, equipe multi. Ninguém é melhor do que o outro, é um conhecimento multi. Se juntar esses conhecimentos todos, tem uma frase que eu gosto muito para encerrar esse podcast: por mais esperto que você seja, ninguém é mais esperto que o grupo. Então imagina um grupo de pessoas competentes e por isso eu te convido a fazer parte dos meus grupos e assim a gente pode crescer junto. Sigam também meu amigo Fernando Romero, @fernandoromero.fr. Ele fez um sinalzinho de joinha. Em breve faremos um podcast entrevistando o Fernando e vice-versa. Ele que tem uma agência maravilhosa em Alphaville, que grava para os grandes influenciadores e um dia vai gravar para você também. Faltou falar mais alguma coisa, Fernando? Beijos. Oi? Compartilhe, toque aí no sininho para você ser lembrado. Curta, gente, isso parece conversa de youtuber, mas estamos falando sério aqui. O podcast aqui é gratuito, né? A gente se esforça para espalhar conteúdo. Se você puder colaborar, você colabora curtindo. E se não gostar, pode curtir também, negativo. Isso faz diferença, tá, gente? Tem gente que tem preguiça até de curtir. Então, se você gostou ou não gostou, curte aí. Isso ajuda a espalhar essa mensagem. E se puder, pega o link, manda nos grupos de psicologia que você participa para que mais colegas de profissão tenham alcance esse conhecimento. Eu acredito que quando um psicólogo cresce, toda a categoria cresce junto. E o mesmo ocorre no contrário. Quando um psicólogo é antiético, faz um trabalho ruim, é ruim para toda a categoria. Abraços e até nosso próximo episódio.